Bom dia mais uma vez, pessoal do segundo ano. Então vamos continuar, né? Temos uma pausinha aí, agora vamos continuar para a unificação alemã, tá? Então a gente vai tentar trabalhar essa parte da matéria agora, tá? E aí, galera, eu queria que vocês se atentassem pelo seguinte: a unificação alemã tem algumas semelhanças importantes, tá? Que eu acho interessante vocês estarem atentos com a unificação italiana. O que acontece? Né? Na unificação italiana também vai ser conduzida por uma elite, também vai ter um rei, né? Guilherme I vai ser o rei, né? Tá? E o primeiro-ministro Otto von Bismarck, beleza? E tem um conceito, né, que eu vou colocar só como uma observação aqui, tá? É um conceito chamado modernização conservadora. Guardem esse conceito aqui, tá? Não se esqueçam dele, tá? Que é um conceito muito importante, tem caído muito em várias provas aí, que eu tenho visto, tá? E muitos historiadores consideram tanto a unificação alemã quanto a italiana como um processo de modernização conservadora. Por quê? Vão passar por processo de modernização, ambos, quando a gente viu na Itália ali, né? Tal. Porém, os grupos que vão estar presentes têm a ver com a monarquia, correto? Então tem nobreza, então tem grupos ainda conservadores presentes. Apesar de ter havido uma modernização, processo de urbanização, a tendência a industrializar, né, vai ser feito por setores ainda conservadores. Na Itália, a igreja vai estar muito presente ali, né? Influenciando, nobreza, a mesma coisa na Alemanha. Tá? Então, assim, é importante guardar esse termo aqui, beleza? Só queria deixar esse primeiro detalhe assim, senão eu esqueço. Né? Mesma coisa, introdução, né? Então, moveu série de guerras para estabelecer. Então, aqui vai ter mais guerras. A unificação alemã vai ser mais guerras do que na italiana. Tá? Vai ser mais, vamos dizer assim, sofrida, pode dizer assim. Antecedentes. Tá? Esses antecedentes aqui, ele pega do século XIX. Porém, aí é uma parte na apostila que é bem resumida, mas eu acho que vale a pena a gente ver aqui, né? Estão vendo que eu estou cheio de materiais aqui, porque são outras aulas também, já está tudo aqui para eu preparar. Né? Então, quando pega na unificação alemã, só tem isso aqui, ó, pá, é bem pequenininho. Só que essa primeira parte aqui, ó, histórico, Sacro Império Romano-Germânico, século 17. Então, o que aconteceu? Houve uma divisão em cerca de 300 unidades. Então, esse Sacro Império, lá da Idade Média, né, lá do século X e tal, ele vai se dividir em 300 unidades, por motivos religiosos, dináticos ou políticos. Após as guerras napoleônicas, ou seja, o Congresso de Viena, tal, que aí sim, século XIX, vamos ter 38 estados na Confederação Germânica do Norte. Tá? Aí é nesse contexto aqui de Confederação Germânica do Norte e tal, 38 estados, é que o resumo começa. Tá? Então, aqui, ó. Na segunda metade do século XIX, a região era formada por uma série de pequenos reinos e ducados, né, aqueles 38, desde o Congresso de Viena, os quais muitos estavam sob domínio do Império Austríaco. Tá? Desde 1867, o Império né, vai ter um domínio muito grande sobre, né, perdão, né, desde 1867 não, vai estar sob o Império Austríaco bem antes, né? Esse Império Austríaco vai se chamar Império Austro-Húngaro a partir de 1867. Nós vamos entender por que mais para frente. Tá? Foi só uma... Esses reinos possuíam uma mesma base cultural, porém não eram unificados. Então a Itália ainda não era unificada. Né? Haviam vários reis... Alemanha, perdão. Tá? A Alemanha não era unificada. Havia vários reinos, desde o Sacro Império, aquilo que eu expliquei, né? Aquele histórico, até chegar aqui, né? Nesses 38, sobre a Confederação do Norte, Germânica do Norte, que vai estar sob o domínio do Império Austríaco. Tá? Agora eu repeti certinho. A região possuía duas forças hegemônicas. O reino da Prússia, liderado pela dinastia, né, essa dinastia aqui, que eu não vou saber falar o nome, que era o reino mais desenvolvido. E o Império Austríaco, governado pela dinastia de Habsburgo. Isso aqui é importante, porque
ser a partir do momento que, né, a Prússia derrota essa dinastia, né, é que vai ocorrer a unificação. Tá? E aí vai se chamar Alemanha. Nós vamos ver. Tá? Influência das revoluções liberais de 48. A gente pode falar que as revoluções liberais de 48 influenciaram tanto a unificação italiana quanto a unificação alemã. Tá? Em prol desse ideal, fracassaram. Né? Então, nesse período já houve movimentos nacionalistas, tá? Em 48, mas nesse período fracassaram. Tá? Então, só vai conseguir a vitória, né, vamos dizer assim, final em 1870, a Guerra Franco-Prussiana. Nós vamos ver com a vitória nessa guerra. O projeto foi liderado pela Prússia e via nesse plano uma forma de garantir seu desenvolvimento econômico. Dessa forma, a liderança iniciou-se a partir da coroação de Guilherme I como rei da Prússia e a nomeação de Otto von Bismarck como primeiro-ministro. O primeiro passo vai ocorrer em 1834, acho que eu não coloquei aqui, né? Tá. Em 1834. Tá? Então, o que vai ser o Zollverein, ou União Aduaneira? Né? Supressão, que supressão quer dizer que extermínio, acabar com as barreiras alfandegárias entre os estados alemães. Tá? Isso aqui favoreceria muito o comércio, né, na Prússia. E aí, quem cobrava essas tarifas, né, era a Áustria. Então, isso vai gerar um problema. Tá? O primeiro passo vai ser um movimento, vamos dizer assim, econômico, né, em 1834. Tá? Beleza. Né? Aí vai falar de outros nomes e tal, né? da ideia de desenvolvimento econômico, industrialização da Prússia, né? Que vão apoiar essa ideia. Né? Então foi estabelecida após o enfrentamento de grandes guerras. Então nós tivemos 3 guerras principais: Guerra dos Ducados, Guerra Austro-Prussiana e Guerra Franco-Prussiana. Né? Então nós vamos falar dessas 3 guerras aqui. Tá? O conflito, primeiro Guerra dos Ducados, em parceria com a Áustria, sob o pretexto de Dinamarca ter descumprido um tratado. Após efetivar o processo de industrialização, o primeiro-ministro prussiano iniciou uma guerra dos territórios a partir de 2 ducados que pertenciam à Dinamarca. Tá? Então nós teremos a primeira guerra dos ducados, que inclusive vai ter o apoio da Áustria. Né? A Prússia vai vencer essa guerra com o apoio da Áustria. Tá? Os 2 ducados foram rapidamente conquistados, esses 2 aqui, pela Prússia. E a ocupação deles pela Prússia e Áustria gerou um desentendimento entre essas 2 nações, que aí vão guerrear. Era para dividir os territórios, mas aí a Áustria não vai ficar satisfeita, ela já tinha perdido um pouco no Zollverein, né? Houve esse união aduaneira aqui e tal, ela já não estava muito satisfeita, e aí essa questão política aqui vai gerar um problema, vai ter uma guerra. Né? E a Prússia vai contar com o apoio da França, nós vamos ver, é muito interessante. Né? Vamos lá. A guerra foi uma primeira grande mostra do poderio do exército prussiano. Durante essa guerra, os prussianos conseguiram apoio dos italianos. A Itália, que estava vivendo a unificação italiana, também vai apoiar. Tá? Isso foi vital para o processo de vitória prussiana. Então, dentro da unificação italiana, né, como a Áustria vai ser um inimigo em comum, vamos dizer assim, né, a Itália também vai apoiar a Alemanha. Por isso que a gente percebe lá Hitler e Mussolini, né, os ideais parecidos, né, mais para frente, né, vem daqui. Desde esse processo eles já começam a criar ideais próximos, né, porque o nacionalismo principalmente, é bem interessante que isso vai estar presente aqui. Tá? Com a vitória sobre a Áustria, a Prússia invadiu e anexou parte dos ducados germânicos que lutavam ao lado dos austríacos na guerra. Além disso, com essa conquista, os prussianos formaram a Confederação Germânica do Norte. Né? Essa Confederação Germânica eles vão fortalecer. Né? Já havia uma parte dessa confederação, como eu falei antes, mas ela vai se fortalecer. Né? Então, eles fortalecem a Confederação Germânica do Norte, que fez a exclusão da Áustria. Né? E obrigou a pagar uma indenização. Beleza. O último conflito vai ser a Guerra Franco-Prussiana. Agora vai ser uma guerra contra a França, que tinha apoiado a Alemanha na unificação alemã, né? Que tinha até uma proximidade aqui. Né? Qual vai ser o estopim para essa guerra? Né? O desempenho entre essas 2 nações pela sucessão do trono espanhol. Havia lá com a Espanha. Além disso, havia uma certa disputa pelo controle dos reinos germânicos que ainda não havia sido anexado pelos prussianos. Então, são 2 motivos. Tá? Então, essa guerra vai alterar completamente o panorama político
e parte do mapa europeu. O exército francês, apesar de algumas boas batalhas, mostrou-se obsoleto em questões de estratégia e de armamento durante a guerra. Por isso, sofreu uma grande derrota. Esse fracasso custou aos franceses uma grande humilhação ao tentar aceitar condições vexatórias impostas pelos prussianos, ao terem que aceitar, né? Então, Alsácia-Lorena vai ser uma região muito importante, além de uma indenização, que vai para a Alemanha. Tá? Então, Guilherme inaugurou o Império Alemão em 71 e foi coroado Kaiser, imperador. Tá? Com Bismarck como primeiro-ministro ainda. Beleza? Né? Consequências da unificação alemã. Alterar a balança poder do final da Europa do século XIX. O sucesso desse projeto liderado por Otto von Bismarck colocou a Alemanha como potência e fortaleceu ambições imperialistas alemãs. Se lançaram no objetivo de obter colônias na África e também parte da Ásia. E isso vai gerar um temor da Inglaterra, né? Tá bom? Após a humilhação, a França vai gerar um sentimento de revanchismo, tá, francês, que vai ser uma das principais causas da guerra. Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Então é bem legal essa parte da matéria aqui, né, que a gente está vendo. A gente encerra a parte da unificação alemã, beleza? E aí a gente começa agora a ideia do imperialismo, né? Então é interessante essa questão da modernização conservadora, né? Começou aqui a unificação, né? E aí a aliança entre os Junkers, que é a nobreza aristocrática, e a alta burguesia, tá? Isso aqui é importante, que eu não falei no texto, porque tinha aqui na apostila, né? A gente vai aliando um material ao outro. Lembra da modernização conservadora? Presente aqui, ó, né? Então essas guerras a gente já viu, né? E aí a gente entra no imperialismo, que a gente vai começar o imperialismo nessa aula. Por que a gente vai começar nessa aula do imperialismo? Porque tem tudo a ver uma matéria com a outra, né? O que vai acontecer? O que vai ser o imperialismo? Né? Política de expansão, domínio territorial, cultural, econômico e político de nações capitalistas que venceriam a segunda revolução industrial. Esta política deve ser entendida também como impositores de novas formas de colonização. Daí a expressão neocolonialismo. Lembra que no século XV e XVI tinha colônia e metrópole? Essa ideia. Né? Agora, no século XIX, é uma nova forma de colonialismo chamada neocolonialismo, que é uma questão mais de influência econômica, cultural, política, né? Por exemplo, a colônia, ela não vai ser ter aquele pacto colonial, isso já não existe mais. Nós estamos num mundo capitalista em que todos os países comercializam com todos. Tá? E aí eles estão lutando por quê? Essas grandes potências estão lutando por quê? Pela preponderância dos mercados. Então, a importância agora são mercados e não áreas. Não terra simplesmente. Ah, não, eu quero esse território para mim, para ser minha colônia. Não, eu quero que eles dependam economicamente de mim. Então, essa é a ideia do neocolonialismo. Tá? Além do colonialismo praticado do século XV a XVIII, época do Antigo Regime, essa expansão deu início à chamada fase imperialista do capitalismo, da qual participava a maioria das nações industrializadas, que eu expliquei para vocês agora. Uma das formas adotadas pelo imperialismo nessa expansão foi a partilha da África e da Ásia. Criação de áreas de influência em diversas regiões do planeta e de novos impérios coloniais. Tá? Então, essa vai ser a ideia. O que vai acontecer a partilha da África e da Ásia? Né? Tem muito a ver, e aí eu vou parar aqui na próxima aula, na próxima aula nós vamos ter uma aula síncrona, a normal. Tá? E aí eu vou parar aqui, porque aí nós vamos entender o que está acontecendo. Né? Na Inglaterra, a era vitoriana, tal, e a Inglaterra vai estar expandindo cada vez mais. Né? Os motivos da expansão imperialista, a Revolução Industrial e tudo, que vai convergir justamente com o que está acontecendo na Alemanha e na Itália nesse período, 1870, 71. Vão disputar esses mercados. E essa disputa de mercados, né, vai gerar as rivalidades imperialistas que vão culminar na Primeira Guerra Mundial. E eu vou explicar todas as rivalidades que vão existir, né, na próxima aula até o início da Primeira Guerra Mundial. Beleza? A gente vai começar a Primeira Guerra Mundial, né, já na próxima aula? Não, a gente vai chegar até ela na próxima. Tá? E aí a gente volta, né, para o Brasil. Já está acabando a matéria, né? A gente volta para o Brasil e aí vai encerrando essa parte. Tá bom, galera? Então, na aula de hoje é isso. Beleza? E aí eu vou passar esses materiais para vocês. Vou passar a atividade, vou fazer outro vídeo explicando a atividade, que vai ser bem tranquilo, assim como o trimestre também vai ser bem tranquilo. Tranquilo? Valeu, galera. Um abraço.